esse trabalho pode se tornar um fardo, ele pode se tornar algo muito cansativo. Não, essas demandas, elas não venham muitas vezes nos inquietar, mas isso não pode tirar a nossa alegria de servir o Senhor. E nós sabemos que há uma intensidade no que corresponde ao trabalho com as nossas crianças, mas quando nós entendemos que isso vai gerar algo que vai impactar não só a vida das crianças, mas gerações posteriores, o nosso coração, ele se enche de encargo e fervor. E aí nós vamos lembrar da palavra do Senhor lá em Efésios, que diz que no zelo não sejais remissos, mas sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? E por isso que nós colocamos essa frase da Carolina de Sales, que não é sobre o que fazemos para Deus, mas o que dele manifestamos aos homens. As crianças, elas aprendem também pela modelagem, ou seja, elas estão nos observando e elas estão reproduzindo o comportamento que elas veem em nós. Então, nós precisamos não só falar sobre o Senhor, mas nós precisamos ser o padrão dos fiéis, na palavra, na caridade, no trato, para que nós possamos manifestar as obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E aí, diante disso, o irmão pode passar para o próximo slide, por gentileza. Nós colocamos, pare, você está sendo convidado a parar um pouco, a ter um tempo para que possa pensar em si mesmo, como líder, pensar em seu ministério. Então, o nosso objetivo nessa noite é promover esse movimento reflexivo. Por que eu sou líder? Por que o Senhor chamou a mim e não a outra pessoa no contexto da igreja? É necessário ter esse movimento de reflexão, para que nós possamos entender aquilo que está no coração do Senhor para a nossa vida, aquilo que é propósito do Senhor. E eu acredito que a realidade das irmãs é muito parecida com a minha. Há essa necessidade de nós sermos como Maria, em um mundo de Marta, não é verdade? Então, nós estamos sempre com uma rotina marcada por muita coisa, por muitas atividades, mas a questão é que o Senhor ele nos convida a escolher a boa parte a qual não nos será tirada. Então, mesmo diante de tantas demandas, mesmo diante de tantas coisas, nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Ele nos confiou muitos dons e muitos talentos, e nós precisamos usar esses dons e talentos para que essa obra do Senhor avance. Amém? Então, nós queremos nessa noite fazer esse movimento de parar um pouco e pensar como tem sido o nosso ministério, né? Como eu tenho desenvolvido o meu ministério. Amém? Então, há essa necessidade para que nós não venhamos desenvolver um trabalho mecânico, um trabalho onde nós somos consumidas ou engolidas por essa rotina, onde nós ficamos sobrecarregadas e esquecemos muitas vezes, ou não temos tempo muitas vezes de desfrutar do Senhor. Amém? E é muito perigoso isso. Nós fazemos coisas para Deus sem o próprio Deus. Então, que nós possamos, de fato, ser aqueles que oferecem um serviço ao Senhor que é agradável. E aí nós lembramos da experiência de Abel e Caim, que não é sobre o que eu oferto, mas é sobre quem eu sou no Senhor. Antes do Senhor, ele olhar para a minha oferta, ele olha para a minha pessoa. A palavra vai dizer que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro, o Senhor, ele se agrada da nossa pessoa, amém? E eu sei que o mundo em que nós vivemos nos conduz a uma dinâmica muito intensa. E nós nos encontramos muitas vezes como Marta, ansiosas, agitadas, cheias de coisa para fazer, e muitas vezes coisas que são para o próprio Deus, o que é maravilhoso. Eu considero Marta também uma mulher incrível, mas muitas vezes ela se deixava levar,
né, por essas muitas demandas, e negligenciava esse tempo de estar aos pés do Senhor para ser renovada. E Maria, de fato, ela escolheu a boa parte. Então, eu quero que haja esse encorajamento nessa noite, que nós possamos olhar para a nossa realidade e pensar: o quanto eu tenho desfrutado do Senhor, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu tenho tido tempo de qualidade na presença do Senhor, eu tenho, de fato, dia após dia, tocado na vida, desfrutado do Senhor, o meu coração tem estado alegre, eu tenho servido com alegria. Então, nós queremos, assim, de fato, trazer essas questões, porque, irmãs, nós estamos diante de uma responsabilidade muito grande, mas também diante de um privilégio tremendo. E aí nós colocamos: olhe para o espelho e encontre uma pessoa importante para Deus. Então, todas nós que estamos aqui nessa noite, fomos comissionadas, fomos chamadas pelo Senhor para uma grande missão, para um grande propósito. Irmãs, nós estamos tendo a oportunidade de, não só em palavra do Senhor, o que é maravilhoso, o que é um propósito inicial, mas nós temos a possibilidade de marcar a vida de crianças, de criar memórias, nós temos a possibilidade de criar afetos, de estabelecer vínculos, irmãs, que vão para além desse espaço e tempo de agora, mas que pode marcar toda uma igreja, toda uma geração, porque nós estamos trabalhando com crianças que possuem propósitos muito específicos e muito bem definidos no reino de Deus. Então, quando eu estou ali na salinha ensinando as Sagradas Escrituras para aquela criança, isso vai reverberar para muito além, né, desse momento aqui, amém? É lógico que isso não é responsabilidade apenas nossa, há uma responsabilidade também que é familiar, mas no que corresponde à nossa responsabilidade, nós queremos fazer com zelo, nós queremos nos unir em oração, unir os nossos esforços para que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus e para as nossas crianças, mas obviamente, como nós colocamos no início, primeiro cuidando umas das outras, orando umas pelas outras, sendo fortalecidas no Senhor, fortalecendo umas às outras, para que tudo isso possa ser feito com muita alegria, com muito encargo, porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Pode passar, irmão, por gentileza. E diante disso, nós sabemos que o Senhor, Ele nos dotou de talentos, de capacidades. Cada uma de nós temos aí várias... o Senhor, ele nos capacitou para a obra que ele tem nos chamado. Então, é necessário nós pensarmos no que você é bom, qual é o seu dom, quais habilidades você tem. Eu não sei se as irmãs já pararam para pensar sobre isso, mas isso é muito interessante, isso é muito importante, porque nós precisamos também nos conhecer. O Senhor, Ele nos dotou de personalidade, nós temos uma história, e nós não podemos desconsiderar tudo isso, porque tudo isso vai refletir no nosso serviço ao Senhor e no nosso serviço aos irmãos. Então, nós queremos colocar até como exercício, né, irmã Oriângela, para um próximo encontro, deixar esse dever de casa para as irmãs, que é justamente fazer esse registro, essa anotação, ok? De colocar num papel mesmo. Muitas vezes, por causa da rotina do dia a dia, nós temos pouco tempo para refletir muitas questões que são importantes na nossa vida. Então, nós queremos colocar esse exercício aí. No que você é bom? Quais são os dons e talentos? Jéssica, eu sou muito boa no contexto mesmo de ensinar. Mas pode ter irmã que vai falar assim, olha, eu acho que eu me dou bem na parte operacional, de estar ali na cantina, de estar ali servindo, de estar ajudando ali com as crianças, né, no contexto de confecção de materiais pedagógicos que potencializam as aulas das crianças.
Enfim, é muito importante nós sabermos as nossas habilidades, as nossas aptidões, para que, de fato, nós possamos ser mais intencionais, irmãs. E eu friso muito isso, porque quando nós sabemos quando nós não sabemos onde nós queremos chegar, qualquer caminho serve. E no reino de Deus não pode ser assim. Nós precisamos sempre ter uma ação muito intencional, uma ação muito objetiva, muito bem definida. Por quê? No nosso contexto de trabalho não é assim? É cobrado tanto de nós, é exigido tanto de nós, não é verdade? Então, para o Senhor, muito mais, porque a Cristo Senhor nós estamos servindo, e é maravilhoso, porque nós servimos aquele que nos amou primeiro. Nós sabemos que, por mais que nós venhamos fazer para o Senhor, ainda é muito pouco, não é verdade? Então, assim, irmãs, nós queremos deixar aí essa atividade para vocês, ok? Reflitam. Hoje é mais esse momento mesmo de nós nos conhecermos, dialogarmos. Em outro momento, nós entraremos em aspectos mais práticos, sobre questões que permeiam o trabalho no Ministério Infantil, ok? Mas aí algumas bases precisam ir sendo estabelecidas, ok? Até para que nós possamos conhecê-las melhor, saber quais são os talentos que o Senhor concedeu a cada um de vocês. Pode passar, irmão, por gentileza. Pode passar também. Então, assim, o que você faz na igreja é mesmo importante? Vou tirar a máscara, ok? Estou aqui. Só um minuto. A comunicação. Posso tirar o fone? Pronto. Então, irmãs, e diante disso, a questão que nós colocamos é: o que você faz na igreja é mesmo importante? Vocês já pararam para pensar, para refletir a relevância de vocês no avanço do reino de Deus aqui nessa terra? Porque, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas o Senhor, lá em João 21, quando ele chega para Pedro, e ele questiona Pedro, ele vai falar assim: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? E ali Pedro, ele fica um pouco confuso, né? Porque o Senhor é aquele que sonda o coração, e ele sabe a motivação do coração, e Pedro, né, fala-lhe: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor falou para ele: olha, apacenta os meus cordeirinhos. Irmãs, servir ao Senhor, cuidando dos pequeninos, é uma prova de amor ao Senhor, é uma prova de amor à igreja, é uma das formas de nós manifestarmos a nossa gratidão ao Senhor, diante de tudo que Ele fez por nós, ali na cruz do Calvário, e diante daquilo que o Senhor deseja fazer também através das nossas vidas. Então, são questões simples, mas que precisam estar aqui, ó, aquecendo o nosso coração dia a dia, porque nós sabemos que não é fácil. Como líderes, eu já fui líder, no momento não me encontro mais nessa condição de líder, mas naquela condição de alguém que também está servindo ali no Ministério Infantil, na luta, na labuta, e nós sabemos que há muitas questões que permeiam ali e que, por vezes, não são simples de lidar. Mas quando eu sei do propósito que está por trás daquelas questões que permeiam o meu cotidiano, eu serei perseverante, eu não desanimarei, porque eu sei que o Senhor ele me chamou para um propósito muito bem definido. E como mulheres, essa é uma das atribuições que o Senhor nos deu. E isso é maravilhoso. E a questão é: você, como líder, valoriza o Ministério Infantil? Parece óbvia a pergunta, não é mesmo? Mas a questão é que, muitas vezes, essa motivação do nosso coração, ela pode estar desalinhada com aquilo que está no coração de Deus. Assim, no reino de Deus, nós precisamos, de fato, estarmos sendo movidos
pela vontade, pelo propósito do Senhor. Porque se eu não estiver ali dentro do ministério, com o coração alinhado com aquilo que está no coração do Senhor, isso não vai fluir. Então, por isso que eu preciso saber dos meus dons, dos meus talentos, da minha função no corpo de Cristo, para que eu possa ser eficiente e eficaz naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém? Pode passar. E aí, irmã Oriângela. Ok. Só antes de continuar, Jéssica, tá me ouvindo bem aí? Tá, né? Uhum. Eu pedi para quem for líder distrital colocar no chat o nome, o telefone e o distrito que pertence. Mas também as pessoas que estão participando, a gente queria saber de quais igrejas são, e a gente queria que colocasse de qual igreja você é, e Jéssica vai monitorando aí o chat, tá bom? Eu vou tentar aqui, tá? Tá. Porque eu estou aqui no notebook, assim, vou tentar, mas enfim, acredito que eu consiga, ok? Ok. Então, vamos continuar aqui a fala de Jéssica. A gente, como Jéssica já colocou, é um propósito da gente só trazer à memória algumas coisas que vocês já sabem, que todas nós já sabemos, que todas nós vivenciamos, né? Mas é sempre bom a gente tá relembrando algumas coisas. Às vezes a gente se sufoca tanto nas atividades, nas coisas que a gente esquece. Então, hoje é o momento da gente trazer à memória algumas coisas. E mais para frente a gente vai, né, retomando aquelas angústias que vocês colocaram no questionário anterior que a gente mandou. A gente já tem tudo anotado, pontuado, para a gente estar fazendo as formações em cima daqueles pontos que vocês já colocaram. Mas vendo aqui o nosso slide, considere influência do líder na vida, ou influência do líder ou professor na vida da criança. Você é uma pessoa que influencia pessoas? E não há como nós não influenciarmos pessoas, principalmente quem é professor, principalmente quem é o líder de criança, que está ali trabalhando com ela no dia a dia. Todos nós influenciamos, às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? Mas dentro do Ministério Infantil, eu creio que o propósito de todos nós é influenciarmos essas pessoas positivamente. A gente tem aqui uma história de Paulo e Timóteo, como Paulo foi uma grande influência na vida de Timóteo. E ele chega a citar, né, para que ele permanecesse naquela palavra, que ele foi instruído e de quem ele aprendeu. Timóteo, ele aprendeu tanto da mãe quanto da avó, né, Eunice e Loite, quanto do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Então, assim, foi a pessoa que influenciou a vida dele, não só com palavras, mas também com atitudes. Então, nós, no Ministério Infantil, como professores, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras e com as nossas atitudes, porque as palavras ensinam, né, mas o exemplo, ele arrasta. Então, o nosso exemplo, ele vai falar muito mais alto para a criança do que as nossas palavras. Não adianta a gente chegar na salinha e contar uma história da Bíblia e depois, lá fora, o nosso aluno vê a gente com outras posturas. Então, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa se tornar amigo da criança e mostrar para ela que ela tem um modelo a seguir, ela tem um exemplo a seguir, né? Ter afinidade com essa criança. Não ser apenas um contador de histórias. Muitas vezes, a gente vai para o culto infantil só para contar uma história. E isso não gera uma influência na vida da criança, isso não gera uma afinidade, isso não vai gerar um aprendizado melhor. Você vai estar ali só simplesmente como o contador de história, aquele que passa tempo, né? E outra aqui, por que trabalhar com crianças? Efésios 4, 1, do 11 ao 13, depois você lê. Porque você foi colocado para pastorear essas crianças. Deus colocou essas crianças. E quando Deus ministra algo no nosso coração, nós precisamos fazer. Quando Deus coloca algo no nosso coração, nós precisamos fazer. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos incapacitados? Deus coloca algo na nossa mão e você fala assim, meu Deus, eu não tenho condição de fazer isso.
Mas, assim, a Bíblia frisa muito sobre isso, né? Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita os chamados. Então, é entender que se Deus está me dando esse presente, se Deus está colocando nas minhas mãos, um ministério de crianças, uma classe, para eu ministrar, é que Deus vê em mim uma confiança, é que Deus vê em mim verdades, que Deus vê em mim capacidade para conduzir, e Ele vai me capacitar naquilo que for necessário, Ele vai me abençoar, né? E, como Efésios 4:11 diz, as crianças são um rebanho que o Senhor te deu para o aperfeiçoamento dos santos, para o preparo da igreja, é a criança que irá influenciar o mundo amanhã. Pense comigo, essa criança que você está ministrando na vida dela hoje, quem será ela amanhã? Ela pode ser o professor de um neto seu, de um parente seu, ela vai ser um pai de família, uma mãe de família, ela vai ser um prefeito, ela vai ser um enfermeiro, ela vai ser um médico, vai ser pessoas que vai compor a sociedade, pessoas que vai fazer parte da igreja, e você tem a oportunidade de ministrar na vida delas. Muitas vezes a gente não tem essa percepção do que Deus tem colocado nas nossas mãos e a responsabilidade que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por quê? Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Propagar o evangelho, né? E nós, como professores, a nossa missão é evangelizar essas crianças para que elas também deem continuidade. Imagine aí, como vai ser a próxima geração se nós cruzarmos os nossos braços, se nós simplesmente formos passar tempo na salinha ou colocar um filme qualquer, dar brinquedos às crianças, sem pregar para elas a salvação, sem ministrar no coração delas. Então, que a gente possa estar pensando sobre isso, dessa missão que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Pode passar aí no slide. Para que serve o ministério infantil da sua igreja? Um dia, um pastor perguntou a uma líder de crianças, perguntou assim, irmã, como é que está o trabalho do ministério infantil? Aí ela respondeu, pastor, uma bênção. A igreja está tranquila, retiramos as crianças da igreja, os adultos podem assistir o culto tranquilamente, ninguém perturba nada, o pastor pode ficar tranquilo para dar o sermão, que nós já tiramos as crianças para não atrapalhar o culto. E aí, esse é o objetivo do ministério infantil da sua igreja, da minha igreja? Ou, às vezes, a gente fala assim, vamos trabalhar com o ministério infantil, que é para a gente atrair os pais aqui para a igreja. Se acontecer de atrair os pais, ótimo, mas esse não pode ser o objetivo do ministério infantil. É preciso trabalhar com essas crianças para que o coração delas sejam alcançados pelo Senhor. Quando a gente trabalha com as mulheres na igreja, a gente trabalha assim, vamos trabalhar com as mulheres para atrair os homens? Vamos trabalhar com os adolescentes para atrair os avós? Ou vice-versa? Não. E por que quando a gente fala que vai trabalhar com as crianças, a gente fala assim, vamos trabalhar com as crianças para usar os pais, ou para trazer os pais? De forma alguma, meus irmãos. A gente precisa trabalhar com as crianças para alcançar o coração delas. Será que nós estamos sendo honestos com elas, usando para alcançar outro objetivo? Porque elas são tão importantes quanto os pais, elas necessitam tanto de salvação quanto os pais. Elas precisam de toda a atenção da igreja, como qualquer outro departamento da igreja. Às vezes a gente vai colocando a criança, sabe, naquele quartinho lá do fundo, que não tem jeito para nada, que ninguém suporta nem entrar. Dá para as crianças ficarem aqui. Às vezes colocamos as crianças num dos piores lugares da igreja. E eu sei que a igreja tem mudado muito essa visão. De alguns anos para cá, a igreja tem pensado no ministério infantil, tem pensado nas crianças, e nós precisamos cobrar muito isso da igreja, esse olhar para o ministério infantil, esse olhar para a criança, do quanto ela é importante, do quanto ela precisa ser lembrada, porque às vezes a gente vai permitindo que essas coisas aconteçam. No início, nós conversamos até com o pastor Laurence, para os pastores participarem também, para a gente chamar atenção para essa questão do cuidado com as crianças dentro da igreja, do cuidado desse trabalho, de ter um olhar mais minucioso, né? E aí, mas assim, não deu certo para essa vez, mas não vai faltar oportunidade. Mas nós, que estamos dentro da igreja, vivenciando o dia a dia, nós precisamos
ter isso em mente. Nós precisamos, como Jéssica colocou, muito bem colocado, dar valor ao ministério infantil. Se eu não valorizo o ministério que eu pertenço, como é que outros vão valorizar? Se eu acho que é muito difícil, se eu acho que é muito trabalhoso, se eu acho isso, se eu acho aquilo, como os outros vão ver? Então, eu preciso embriagar as outras pessoas do como é importante o Ministério Infantil, como esse trabalho faz bem, que missão importante é essa que o Senhor colocou nas nossas mãos de ministrar na vida dessas crianças, sabe? De estar abençoando essas crianças. Então, a nossa empolgação é que vai atrair a outras pessoas para estar ajudando, para estar nos auxiliando. E pode passar o slide. Eu ia falar uma coisa, mas já está no próximo. Oi. Só colocando uma questão dentro dos aspectos que você pontuou, o Aries, ele é um pesquisador, mais no âmbito aí da história, ele tem um livro que vai tratar da história social da criança e da família. E, embora seja uma literatura não voltado para o campo teológico, com viés cristão, assim, mas o Aries, ele vai tratar que há uma concepção da criança muito enquanto um ser angelical. E o Rousseau, ele também, que é um outro aí pedagogo, né? Ele teve uma obra muito conhecida chamada Emílio da Educação, que ele vai tratar sobre um viés filosófico, histórico da educação, trazendo essa criança como um ser que é bom, mas que a sociedade o corrompe. E por que eu quero chamar a atenção das irmãs nesse momento? É que nós precisamos entender que, de acordo com as Sagradas Escrituras, a criança, desde ali do ventre, ela tem uma natureza adâmica. Aquela criança, ela é um pecador. É forte dizer isso, mas muitas vezes a gente ainda é marcado por uma percepção da criança enquanto ser angelical. E eu preciso entender que aquela criança, ela desde que ela nasce, ela tem a natureza do pecado e ela precisa ser ensinada, discipulada, conduzida a Cristo. Então, se isso não for muito bem, se isso não estiver muito bem claro na nossa concepção, o que vai acontecer? Nós vamos negligenciando, e quando chegar lá na adolescência, na juventude e na fase adulta, muitas questões que deveriam ter sido tratadas lá atrás não foram. Então, nós sabemos que não é... E por que eu falo isso? Eu falo, deixe o lugar mesmo. Eu não desconsidero a minha formação. Ela é importante, ela me ajuda a pensar sobre vários aspectos que permeiam a educação das crianças, mas as lentes pelas quais eu enxergo a realidade é o cristianismo. As tendências pedagógicas, elas explicam algumas coisas, elas nos ajudam, mas se tratando do viver da igreja, o que me influencia é as Sagradas Escrituras. E aí, a partir das lentes das Sagradas Escrituras, eu tenho condições de olhar e falar, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Tá? Então, eu quero chamar a atenção para esses aspectos, porque muitas vezes isso está nos constituindo. E aí, por que não está dando certo? Porque, meu Deus, porque às vezes, algumas questões aí que não estão bem esclarecidas no nosso trabalho, tá bom? Só ressaltando esses aspectos e chamando a atenção para isso. Ótimo. O slide sumiu, gente. Será que foi só para mim? A gente vai falar sobre os recursos, isso, para o Ministério Infantil. O que são esses recursos? É aquilo que facilita todo o nosso trabalho, né? E é o que mais a gente escuta no Ministério Infantil. Eu não tenho recursos, não temos recursos, não tem dinheiro. Só que nós precisamos pensar, sabe o que, irmãs? Deus é o dono da obra. E Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Talvez Deus não tenha te dado de uma vez, mas à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho, aí o Senhor vai te dando. Comece a colocar isso diante do Senhor.
Comece a fazer o seu planejamento e colocar diante do Senhor, que você vai perceber que o Senhor ele vai te dando, ele vai abençoando o seu ministério. Olha para você ver, os recursos materiais, por exemplo. Se você demonstra alegria pelo que você já tem, o Senhor ele tem prazer em te dar, o Senhor ele tem prazer em te abençoar. Irmãos, nós somos cristãos, nós vivemos como? De fé em fé, não é verdade? Todos nós passamos lutas e dificuldades dentro da nossa casa, estamos vivendo num mundo difícil, a economia está difícil, não é diferente dentro do ministério infantil, é difícil, mas a gente precisa ir caminhando, dando um passo de cada vez. Às vezes a igreja ela tem muito dinheiro, mas ela não tem a visão. E é muito mais importante ter a visão do reino do que ter o dinheiro. Porque quando você tem a visão, o Senhor ele manda os recursos. Às vezes, a gente pede uma bênção do Senhor, assim, eu quero um recurso de dinheiro, mas o Senhor tem ali pessoas que você pode pedir, olha, quando sobrar o material escolar no final do ano dos seus filhos, junta para mim os que estão em bom estado, sobra muita coisa boa e a gente pode juntar e estar colocando ali para o ano letivo. A gente pode pedir uma oferta de amor para o Ministério Infantil. Tenho certeza que tem muitos irmãos comprometidos que vão ajudar. A gente pode compartilhar com a liderança o nosso projeto, o nosso planejamento. Às vezes, a gente não faz um planejamento, a gente não faz um projeto e quer tudo assim a toque de caixa e quer que as pessoas vejam e nos abençoem. Tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente precisa organizar, ter um projeto, organizar, e assim o Senhor ele vai nos abençoando, as pessoas vão vendo a seriedade do nosso trabalho, e Deus é que vai tocando no coração dessas pessoas. Às vezes, de onde a gente nem espera, pessoas saem para abençoar o nosso ministério, e é importante isso. O outro recurso que a gente tem é humano, são as pessoas que abençoam o nosso ministério, são aqueles que fazem as coisas acontecerem, os que veem o que está acontecendo e os que nem sabem o que está acontecendo. São poucos realmente que nos ajudam. Quando você coloca no grupo da igreja, irmãos, eu preciso de ajuda, tal, para tal coisa, o mínimo aparece. Mas se você manda uma mensagem particular para um irmão, fala, irmão, estou precisando da sua ajuda, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda ao outro. A gente não pode ter receio de buscar a ajuda dos irmãos. Então, a gente precisa ter voluntários no Ministério Infantil, porque é muito pesado o serviço. Observa, eu não sei se acontece com vocês, mas parece que, assim, o líder do Ministério Infantil, ele fica um ano e no ano seguinte ele não quer mais. Porque, não é porque ele não quer, é porque ele não está aguentando mais a carga, o peso que está sobre ele. Mas é porque a gente talvez não tem uma boa equipe, a gente não conseguiu atrair pessoas para nos ajudar. Então, como é que a gente pode motivar esse voluntário para estar nos ajudando? Nos aproximando das pessoas. Aquela pessoa que você tem mais intimidade é aquela pessoa que mais vai te ajudar dentro da igreja. Então, assim, a gente precisa também se envolver com as pessoas, se envolver com outros ministérios. Às vezes a gente fica só no nosso ministério, aí você pertence ao Ministério de Jovens, aí o jovem está promovendo alguma coisa, fala, não posso, porque eu sou do Ministério Infantil. Não, nós precisamos envolver em outro ministério, e lá as pessoas, você vai gerar afinidade com essas pessoas, e você vai trazer essas pessoas. Quando essas pessoas vierem até você, você precisa conquistá-las, você precisa amá-las, você precisa valorizar o trabalho delas. Com certeza eles não vão chegar acertando tudo, mas esteja valorizando. Às vezes vão falhar, não acuse, ao invés disso, converse, ame, ensine, né? Às vezes a gente está mais para apontar do que para ajudar. E a gente precisa construir essa equipe que vai nos ajudar, que vai, né, nos auxiliar. Deus vai colocando pessoas para nos auxiliar, Deus vai enviando pessoas que vão nos ajudando. Sempre que fizer um evento, pense em estar fazendo uma confraternização com essa equipe que tanto trabalha. Às vezes a gente trabalha tanto e depois, muito obrigada, irmão, bate lá no ombro e tal. Não, vamos fazer uma confraternização, faça um vídeo, faça algumas fotos, valorize essas pessoas que estão trabalhando com você, seja um líder organizado, com todo o seu planejamento definido. Se você tem um planejamento definido e quando você vai pedir um recurso na igreja para poder fazer um determinado trabalho, você pode já até acrescentar uma confraternização com as pessoas que vão ali trabalhar, para poder estar de vez em quando, né,
valorizando essas pessoas que trabalham com a gente. A gente precisa muito disso, de saber lidar com esses recursos que nós temos. Às vezes, a gente não tem realmente o recurso material. Às vezes, a gente trabalha precariamente. Eu me lembro quando a gente foi para Ibirapuã, Milena está até aqui, eu trabalhava com as crianças em Ibirapuã, a igreja era muito pequena, não tinha espaço. Sabe para onde eu ia com as crianças? Eu ia para a praça. E cada domingo que passava, mais crianças se juntavam a nós. Sabe, mas era tão bom aquele momento com as crianças, e elas amavam estar ali, e assim, e Deus foi abençoando tanto, e hoje sei que tem uma igreja lá consolidada, sabe, essas crianças cresceram, estão firmes ali na igreja, então são trabalhos que você vai plantando, mas se você for só colocando obstáculos, eu não tenho isso, eu não tenho material, eu não tenho um lugar adequado, não tenho aquilo, então você só vai colocando obstáculos, então o trabalho, ele não vai se desenvolvendo, né? Então, a gente precisa não colocar obstáculos, mas olhar com um olhar abençoador, que Deus está me abençoando neste momento, com isso aqui, é com isso aqui que eu vou trabalhar. E o Senhor vai acrescentando. Amém? Pode passar o slide. Agora, o nosso último tema é a família da criança. Nós temos várias famílias. A gente tem famílias cristãs comprometidas, nós temos famílias cristãs sem compromisso, nós temos famílias que se integram à igreja e temos famílias não comprometidas. Quem são as famílias comprometidas? Qual o perfil dessa família? É aquele que é preocupado com a vida espiritual dos filhos, que compra material, que observa o trabalho do Ministério Infantil, que ajuda, que ainda que não esteja lá na salinha, está sempre presente nos eventos, se precisa de uma ajuda financeira, está ali pronta para ajudar, ou se precisa de um trabalho voluntário, está ali também. Então, é aquela família que todo mundo gostaria de ter, né? Mas, infelizmente, são poucos, tá? Porque também dentro da igreja, nós temos as famílias cristãs sem compromisso. São aquelas famílias que acham que a educação cristã da criança é responsabilidade da igreja, é responsabilidade do professor da escola bíblica dominical, é responsabilidade de você, líder do Ministério Infantil, e que a obrigação dela é só levar a criança. E sempre que você cobra, arruma desculpa, eu não posso, eu sou muito ocupado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, assim, é uma família difícil de você trabalhar, mas que a gente precisa chegar até ela. É preciso aproximar dessa família, é preciso conquistar, é preciso mostrar que ela precisa se comprometer com o ensinamento cristão. Por quê? A obrigação de ensinar Jesus para o meu filho é minha. A igreja, ela é um complemento. Eu, como mãe cristã, eu preciso ensinar Jesus para os meus filhos. E a igreja vai complementar. Mas se eu deixo só para a igreja, fica difícil, fica complicado, né? Então, a gente precisa trazer essas famílias para nós, tentar engajar em algum projeto, ver o que eles se identificam, para que eles também possam nos auxiliar nos trabalhos da igreja, né? Tem aquelas famílias que se integram à igreja, ou que vêm de outra igreja, ou que acabou de converter, esses aí também são bons de trabalhar, porque chegam assim, com todo gás, querendo aprender, querendo conhecer ao Senhor, querendo mudar de vida, e é aí que nós precisamos ter a oportunidade, né, aproveitar esse desejo que eles têm de mudar de vida, de conhecer, e ensiná-los como se deve aproximar do Senhor, ensiná-los como trabalhar com o filho em casa, ensinar como fazer um culto infantil ou um culto doméstico em casa, que tipo de história ele pode estar contando para o filho. Então, assim, e pessoas que você pode estar trazendo para si, para estar te ajudando, para estar, né, te auxiliando ali no Ministério Infantil. Então, são ótimos também. E famílias não comprometidas, são aquelas que não são cristãs, mas que gostam de enviar os filhos para as atividades da igreja. Aí esses filhos merecem muita atenção nossa. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, o pai não aparece aqui não, mas ele vem. Olha o potencial que tem essa criança. Quantos testemunhos nós já ouvimos de criança que frequentou a igreja e com o tempo a família toda foi. Não que o objetivo do Ministério Infantil seja evangelizar a família, o objetivo é evangelizar a criança. Mas se atingir a família, glória a Deus, que maravilha, que bênção. Deus é fiel. Então, assim,
Essas crianças, elas são órfãs espiritualmente, ela precisa da nossa ajuda, ela precisa da nossa referência, ela precisa de ter um espelho. Então, são as que a gente precisa mais estar atento, mais se aproximar delas, porque o plano da salvação tem que ser pregado para elas. E, assim, para atrair os pais, a gente precisa fazer eventos não evangélicos, vamos dizer assim, vamos fazer uma palestra sobre aquela faixa etária, não sei, um culto temático, ou a criança vai apresentar, você mandar um convite para aqueles pais, para eles estarem participando, e assim tentar envolver esses pais e sempre orando. Eu falo assim que o segredo de tudo é oração. Quando a gente não sabe o que fazer, que caminho seguir, ou não tem nada na mente, a gente senta, sabe, ajoelha ali e ora e pede ao Senhor, e o Senhor, ele vem assim, ó, Deus, ele tem o conhecimento de tudo, né? A gente, às vezes, subestima o poder de Deus e acha, preciso procurar nos livros, eu preciso procurar na internet. Primeiro, ore. E o Senhor, ele vai dando direcionamento, até dos livros, até da internet, daquilo que você precisa trabalhar ali. Mas a gente precisa ter essa prática de estar orando, de estar buscando do Senhor estratégias para trabalhar com a criança. Às vezes a gente se depara com turmas assim de crianças tão levadas que a gente não sabe o que fazer, mas a gente precisa orar por essas crianças. Precisa pedir ao Senhor para nos dar estratégias de como trabalhar com essas crianças, de como trabalhar, de como alcançar o coração delas. Pode passar? Acho que a gente já vai encerrar. Eu queria só, seja um pescador. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Aí Jesus falou para ele o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não perguntou Pedro se ele amava as crianças. Jesus perguntou Pedro se ele amava o Senhor. E o que eu posso concluir disso? Que se nós amamos a Deus, qual é o nosso papel? Apacentar os cordeirinhos dele. Às vezes o cordeirinho de muitos é o novo convertido que chegou, é um mistério de mulheres, é dos homens, é dos jovens, mas o seu e o meu são as crianças que estão na igreja. Então, se nós amamos ao Senhor, nós precisamos apacentar os cordeirinhos do Senhor, sabe? É a faixa etária mais importante da igreja que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É o futuro da igreja, é o futuro da nossa cidade, é o futuro da nossa nação que está nas nossas mãos para que nós possamos ministrar. O Ministério Infantil, ele vai ser sempre um grande desafio. Por isso o trabalho é muito importante, por isso a responsabilidade é importante, por isso o compromisso é importante. Às vezes a gente pega um compromisso desse só porque não tinha ninguém. O pastor me procurou, não tinha ninguém para ficar no Ministério Infantil, e eu vou ficando aí, vou lá contando historinhas. Não é essa a missão que o Senhor tem nos dado, não é para isso que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para sermos pescadores de criança. Então, assim, nós precisamos dar o nosso melhor, pastoreando as crianças e acreditando que a colheita virá, acreditando que nós vamos colher. Às vezes, alguém que você deu aula na escola dominical há muitos anos atrás, e você vê anos na frente sendo um pastor, anos sendo um pregador da palavra de Deus. Então, assim, é muito gratificante isso. Ou às vezes você nem chega a ver, mas a semente foi plantada ali, e é o Senhor que faz crescer. A gente só precisa plantar, e o Senhor, ele vai dar o crescimento, o Senhor vai colocando todos os nutrientes necessários ali para o crescimento. Amém? Agora a gente tem um vídeo para passar para vocês, das nossas crianças, uma homenagem das crianças para vocês. Tem como colocar aí, Jéssica? Irmã, eu enviei o vídeo, tá? Já vai ser passado. Mas, enquanto isso, eu quero aproveitar só para contar um testemunho. Embora eu não tenha sotaque mais, eu sou nordestina, sou pernambucana. E eu lembro que, quando criança, minha mãe não era convertida, só o meu pai, e todo sábado na igreja havia culto de crianças. E a minha casa ficava bem distante da igreja, ficava mais ou menos uns 30, 40 minutos, eu não poderia ir sozinha. Então, o que a líder de criança do Ministério Infantil, na época, fazia? Ela saía da casa dela, que ficava próxima à igreja, e andava mais ou menos uns 30, 40 minutos para ir me buscar.
na minha casa. Ela ia me buscar e depois me levar em casa. Pouco tempo depois, nós nos mudamos da cidade para uma outra cidade, ou seja, eu perdi totalmente o contato, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, ou seja, eu nunca mais a vi. O nome dela é Betânia. Assim, e muito do que eu sou hoje em Deus é porque lá atrás essa irmã, ela semeou na minha vida, ela foi perseverante comigo. Então, assim, graças ao Senhor por isso. Você pode não estar vendo o fruto, mas olha, uma coisa é certa, Deus vai dar o crescimento. Lança a semente, porque o Senhor, ele é aquele que faz essa semente frutificar. Então, assim, esse é o caminho, irmãs. Vamos encher o nosso coração de encargo, de alegria, de fervor, porque o Senhor, ele é aquele que honra a obediência. Nós precisamos apenas obedecer, porque quem faz a obra é o Senhor. Amém? Então, sejam fiéis no pouco, porque o Senhor, ele vai te colocar sobre o muito. E outra coisa, irmã Oriângela, com relação a essa questão de recursos, a questão o recurso, ele é importante? Claro que ele é importante. Nós precisamos do recurso? Sim. Ele potencializa o trabalho? Potencializa. Mas a questão também é o meu coração. Por quê? Eu posso ser alguém que, se o meu coração não estiver adequado, eu vou ter o recurso, mas eu não vou saber usar o recurso. Então, a questão é, com recurso ou sem recurso, se o meu coração ele estiver cheio de amor, o serviço vai fluir. Porque eu vou ali no Senhor buscar estratégias. E não tem professor melhor que o Espírito Santo. Irmãs, a grande questão é, eu preciso ser alguém cheia de Deus. O meu coração e alguém motivado, sem dúvida, é alguém cheio de Deus. Amém? Então, diante disso, nós queremos passar um vídeo que as crianças fizeram para vocês. E prepare o coração. É um vídeo muito lindo, muito forte. Respeitar as pessoas mais velhas, a gente aprendeu um monte de coisas, porque a nossa professora é a nossa melhor. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Tia, nós queremos te agradecer por todo o cuidado. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 8 anos e faço parte do Ministério Infantil da Igreja Caiçara Wesleyana e gosto muito do trabalho das tias. Lá eu estou aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Elas são muito dedicadas ao trabalho e eu só tenho que agradecer por lá. Um beijo. Meu nome é Briana, eu tenho 6 anos e eu moro em Cachoeiro de Itapemirim. Eu queria dizer isso para tias para não desistirem do Ministério Infantil, porque a gente precisa muito de vocês. E essa semana eu aprendi 6 livros da Bíblia. 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Tchau. Beijo. Professores,
Assim, obrigado pela declaração de Deus. Eu agradeço porque você fez assim pra mim. Eu queria falar porque queria que vocês estão bem ou não. Ou sim, se vocês estão bem, você não pode desistir das crianças. Não pode, não. As crianças não podem desistir da gente. Também vocês não podem. Isso é errado. E por quê? Não pode desistir da gente. Vocês são amados irmãos. Vocês são lindos, amados de Deus. Professoras, eu quero agradecer pelo seu carinho, pela dedicação, por nunca ter se esquecido de nós, por ensinar a gente a palavra do Senhor. E professoras, eu quero ler um versículo aqui, está em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Beijo, tchau! Oi, tios da EBD, temos um recado para vocês. Vem! Não desistam de nós. Queremos aprender. Vocês são muito importantes. Tchau! Boa noite, a paz do Senhor. Hoje nossas crianças estarão falando sobre a importância dos professores para a escola. Eu acho que as professoras estão se esforçando muito para dar uma aula boa como elas estão dando. Os professores e a aula também. Ficou muito legal porque as professoras estão se esforçando para dar aula pra gente. Estou achando muito legal. E eu quanto mais fazer coisas de Jesus. Acho muito legal e muito educativo a escola. Olá, Catarina. Eu queria falar da escola. Então eu agradeço muito às famílias. Eu gosto de mandar da votação e das alunas. Obrigada, professora! Eu era para o Senhor! Eu estou muito animada, sério. Hoje eu tô aqui para passar uma palavrinha para os senhores da igreja. Bom, vamos começar. Vocês são fortes, corajosas, são amigos de Deus. Como Abraão, você tem um cheirinho de Deus. Obrigada por tudo. Eu amo vocês. Mais um beijinho que eu amo mesmo. Tchau. Queremos agradecer pela dedicação de todos ensinar a palavra de Deus. Nós amamos vocês! Samuel, qual é a importância que a salinha da igreja e os professores têm para você? Porque a gente aprende muito mais a palavra de Deus e as professoras são muito bons da salinha. E que é importante sempre, né, nós aprender essas coisas, a palavra de Jesus. E você, Samuel, a importância que tem para você? A importância, além dos professores ensinar a gente a palavra de Deus e seguir o caminho certo, eles tratam a gente com carinho e muito bem. E acima de tudo, ensina os princípios da Bíblia. Muito bem. Pelo ensinamento que eles nos dão. Nós amamos professores!
Ai, gente, que lindos! A intenção era que a gente pudesse conseguir o vídeo, pelo menos de todos, mas a gente tentou, pelo menos sintam representados por esses que falaram aqui, e a gente vai olhando assim, a sinceridade das crianças, né? Como elas são sinceras e gratas a Deus pela vida de cada professor. Quando a gente ouve e vê essa reação das crianças, isso assim nos dá motivação, né? Para prosseguir, para seguir adiante. Eles são tão espontâneos, né? E graças a Deus pela vida deles. Alguém está perguntando aqui que se pode compartilhar o vídeo. Posso sim. Depois me manda me chama no WhatsApp que eu mando o link do YouTube. Eu acho que está no... Não, eu mando o link. Está no YouTube, eu mando o link. Amém? Jéssica vai falar? Depois de um vídeo deste, a fala que fica bateria recarregada com sucesso. Verdade. Irmãs, Oi, gente, ó, tá aí no chat o link do vídeo, tá? Para quem quiser pegar. Então, irmãs, como foi colocado, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Podem ter certeza. E uma das crianças colocou a frase, não desistam de nós. Então, é uma frase muito forte, muito impactante. Nós não podemos desistir das nossas crianças. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Há uma guerra cultural. Então, nós, no contexto das nossas igrejas, nós não podemos negligenciar a pregação do evangelho, o discipulado, relacionado apenas a trabalhar o comportamento que é apresentado pela criança, mas o nosso foco é trabalhar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós precisamos amar essa criança, andar com ela pelo caminho da vida. E, diante disso, nós queremos, sim, desenvolver um trabalho intencional, um trabalho marcado por objetivos muito bem delineados, definidos, traçar metas, propostas pedagógicas, porque nós não queremos ter um trabalho marcado por práticas mecânicas, que são pouco eficazes. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesta condição, ou neste lugar, de pessoas que estão dispostas a trabalhar junto com vocês, de também estar ali cuidando de vocês, ouvindo, amando no Senhor, né, irmã Oriângela? Esse é o nosso encargo também, está estabelecendo esse vínculo de comunhão, para que nós possamos, de fato, cumprir com o propósito estabelecido pelo Senhor, amém? E agora nós queremos, nós já vamos encerrar, mas nós queremos abrir a oportunidade para que as irmãs possam também dialogar, colocar alguma coisa, expor algo que chamou a atenção, então fazer alguma colocação que acham pertinente, tá bom? Então, nós queremos agora franquear essa oportunidade para as irmãs também, ouvi-las, ok? Então, eu não sei se aqui é como o Meet, se tem a mãozinha, a possibilidade de levantar a mãozinha, não estou acostumada com a plataforma, geralmente eu uso o Google Meet, mas se houver... Tem a opção sim, é só em reaction ou reações aí, e clicar em levantar a mão. Então, se alguma irmã quiser falar algo, compartilhar algo, nós franqueamos agora a oportunidade. Todo mundo está muito tímido. Gente, vamos com calma, tá? Um de cada vez. Sem pressão, né? Mas amém. É assim na primeira. Na próxima, a gente vai ter que falar, para, gente. Pelo amor de Deus, quando a gente fizer uma aí que todo mundo for compartilhar uma experiência exitosa, hein? Porque experiência exitosa eu sei que todas têm, né?
uma coisa que eu queria falar aqui nessa pandemia, a gente observou como nós temos pessoas talentosas em nossa igreja, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos de cada ministério que, assim, fez tantas coisas para tentar não deixar cair a peteca, para poder estar auxiliando as crianças, foi inventando tanta coisa, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Assim, todos nós precisamos, fomos nos reinventando, né? Do pastor à criança teve que se reinventar dentro da igreja. E trabalhar com a criança é muito mais difícil ainda, né? O online é difícil, é complicado, e assim, a gente percebeu que nenhum líder deixou a peteca cair, nenhum professor deixou a peteca cair, fez, assim, quanto pôde, fez para poder estar abençoando a vida dos pequenos, às vezes pelo WhatsApp, às vezes por uma mensagem, às vezes por uma chamada de vídeo, e a gente foi percebendo, assim, pelo menos aqui na Bahia, que eu tenho algumas no Instagram, a gente foi vendo, assim, o trabalho, né, de cada uma, o quanto Deus foi usando cada pessoa para dar continuidade no trabalho, mesmo em meio a uma pandemia. Amém. Irmã Tatiane, pode falar. Eu acho que ela tinha levantado a mão desde o início. Ah, é? Apareceu agora que eu vi. Está liberado, Tatiane, seu áudio, você pode abrir. A paz do Senhor. Consegue me ouvir? Sim, a paz do Senhor. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela iniciativa, agradecer mesmo pela disponibilidade de cada um de vocês. E, assim, eu peço a Deus que possam dar continuidade. E eu queria compartilhar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu já vinha trabalhando com as crianças, e tinha um aluno que ele era muito tímido, ele era visitante na igreja. E eu não lembro, me recordo mais quem levava ele. E essa criança que era tímida, que não conseguia falar com nenhuma das outras crianças, em uma das reuniões, ele aceitou ao Senhor, e a partir daquele momento Deus foi trabalhando dentro dele, né? Várias coisas, inclusive a timidez, que ele não conseguia olhar no rosto de outra criança, ele não conseguia falar com as professoras. E, para a glória de Deus, hoje ele é pregador. Ele é um jovem que leva a palavra na ousadia do Espírito. E eu glorifico a Deus que, na época, nós tínhamos um grupo bom que trabalhava com as crianças. E tias com o coração disponível e trabalhavam com amor e com dedicação. Nós não trabalhávamos secularmente, né? Não tínhamos recursos, mas Deus sempre enviava. Nos dava criatividade, sempre, de alguma forma, não nos faltava nada, para a glória de Deus. Então, assim, como uma das crianças falaram, não desistam de nós. Então, assim, que cada um dos irmãos também possam não desistir do seu chamado e nem das crianças que Deus enviará. Amém? Deus abençoe, Amém. em nome de Jesus. Amém. Então, minhas irmãs, a proposta para esta noite foi esta, de termos esse tempo de diálogo, de conversar com as irmãs, de mostrar a relevância do nosso trabalho para o avanço do reino de Deus aqui nessa terra, o impacto que isso gera na vida das crianças, mas, sobretudo, a importância de nós termos um coração disposto a obedecer, disposto a amar o Senhor e, primeiramente, ser como Maria no mundo de Marta, ser aquelas que estão quedando-se aos pés do Senhor, desfrutando do Senhor, para que esse trabalho ele seja resultado de um viver que é repleto de amor por Cristo e um coração que ama tanto a Cristo que é capaz de transbordar amando as crianças, porque, obviamente, é um trabalho que exige muito de nós, que exige de nós nós estarmos neste lugar de serviço, que é um lugar marcado por bacia e toalha, é por lavar os pés, não é verdade? Então, exige muito de nós paciência, persistência,
perseverança, domínio próprio, o fruto do Espírito vai sendo ali manifestado e nós vamos prosseguindo em conhecer o Senhor e tornando-o conhecido das nossas crianças. E eu quero convidar o pastor. Oi, gente, lembrando, dia 30, o nosso próximo encontro, 30 de outubro, tá? A gente vai estar divulgando e a gente vai estar trazendo uma pessoa para estar ministrando. A proposta do próximo encontro é alguém que venha realmente trazer mais uma parte mais prática, mais assim, de ensino, de técnicas, de experiências, de troca de experiências, na verdade, né? Para a gente estar partilhando aqui com vocês. Então, dia 30 de outubro, já agenda aí, viu? Para não marcar outro compromisso. Amém? Então, a irmã Auriângela já comentou sobre essa questão de um próximo encontro, aí no mês de outubro. Nós vamos ter esse viés teórico, mas também esse viés mais marcado por uma perspectiva prática. Não se preocupem, nós entendemos essa necessidade, ok? E pouco a pouco nós vamos aí avançando. E o irmão Júnior, que deu esse suporte, deu esse suporte técnico para nós somos gratos a Deus pela vida dele, e depois ele vai mandar o link para as pessoas que estão presentes, também para aquelas que não puderam estar, para assistirem no outro momento, quem quiser, ok? E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção no reino de Deus, e a nossa oração é que o Senhor vos retribua de uma forma muito, muito especial. No dia de sábado, vocês estão aí ofertando uma parcela do tempo de vocês para servir o Senhor, para estar aqui aprendendo, e que o Senhor possa recompensá-los de uma forma muito especial. Quero chamar o pastor para fazer uma oração final, ok? Amém. Encerrando esse tempo. E muito obrigada pela participação de vocês. Deus os abençoe. Amém. Muito bem. Minhas irmãs, né? Eu fiquei aqui hoje num ambiente bem feminino, né? É um chamado, né? A gente se preocupa também e que Deus continue abençoando vocês, né? Eu, como pastor, admito isso e reconheço e sou grato a Deus por poder admitir isso. O que seria da igreja se nós não tivéssemos as mulheres, né? É a força motriz que move praticamente a igreja, a gente reconhece isso e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Por outro lado, a gente também sonha, né, e se preocupa que como seria bom que nos ministérios de crianças das nossas igrejas também tenha a figura masculina, né? Como é importante ter jovens, ter rapazes, ter homens que possam ajudar o ministério infantil. Mas Deus vai trabalhando, né? Pastor, parece que tem homens aqui, viu? Tem? Tem. A gente tem aqui também, né? Na nossa realidade local, a gente também tem esse privilégio de ter uns garotos que ajudam e é muito bom isso. Mas a gente sabe, né, que a maioria são as mulheres que lideram e que exercem o ministério. E a gente se preocupa não pelo fato de serem as mulheres, pelo contrário, né? A figura da mulher como mãe é fantástica, mas a gente sabe também que é muito importante para o próprio desenvolvimento social, cognitivo, né, psicológico da criança. Dentro da igreja também ter a figura do homem, do líder, né, para que ele interaja. E aí eu digo, como pastor, eu peço só mais um minutinho de vocês, às vezes é muito criado, infelizmente, os próprios pais, que a gente comentou aqui hoje como é importante esse trabalho dos pais, o medo da figura pastoral. Eu já tive caso na igreja da criança chegar com o pai, a criança está meio agitada e o pai olhar para a criança e falar assim, olha, o pastor está olhando. E aí a criança assustou, assim, abriu o olho, assim, arregalou para mim, assim, como se eu fosse o bicho, né? Aí a criança passou, eu dei um sorriso para a criança, deu lá e tal, a criança passou, eu chamei o pai e eu disse assim, ó, nunca mais faça isso, senão você afasta o seu filho da igreja e a figura do pastor se torna um bicho para ela. Mas pronto, esse aqui não é o assunto hoje à noite. De qualquer forma, a gente agradece a Deus, queridos. Parabéns, Deus abençoe vocês e fortaleça o trabalho de vocês em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Pai,
Nós te louvamos, Senhor, porque como é importante, o Senhor mesmo ensinou aos seus discípulos, dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Como o Senhor, de maneira tão gentil, tão carinhosa, Senhor, abraçou aquelas crianças, colocou aquelas crianças, ó Deus, em seu colo e abençoou a vida de cada uma delas, Pai. E nós oramos, ó Deus, na noite de hoje, e nós pedimos que o Senhor esteja renovando as forças, dando graça, Senhor, dando inspiração, dando, Senhor Deus, as ferramentas vindas da tua parte, ó Deus, para o coração daqueles que ministram, Senhor, na vida das crianças. Sabemos, ó Deus, muitas vezes que eles próprios, ó Deus, passam desafios pessoais, desafios familiares, desafios na vida profissional, Senhor, e, ó Deus, vão, Senhor, porque amam a tua obra e porque sabem o quão importante, o quão fértil é o coração de uma criança. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, ó Deus, esses líderes, ó Deus, esses monitores, esses colaboradores do Ministério Infantil. Nutra a vida espiritual, Senhor, dê saúde, dê graça, Senhor. Oramos também nessa noite para que o Senhor abra o coração, a mente dos pastores, ó Deus, dos líderes das igrejas, Senhor, para que possam olhar, Senhor, para esse ministério, Senhor, como um investimento, como algo rico, Senhor, como algo valioso para a vida de uma igreja, Senhor. Traga provisão econômica, Senhor, para que haja os equipamentos, para que haja os materiais, ó Deus, para que exista condições, ó Deus, das crianças estarem num bom ambiente, Senhor. Trabalha no coração dos pais, ó Deus, para que entendam que os seus filhos não são jogados em salas, ó Deus, para que eles possam assistir o culto tranquilamente, mas eles são, Senhor, ministrados, ó Deus, para um relacionamento com o Senhor. Salva as nossas crianças, Senhor, batiza as nossas crianças com o teu Espírito, Senhor, vocaciona, chama a vida delas, ó Pai, para o ministério, para fazer a diferença na sociedade, e abençoa, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que foram ministrados nessa noite. Derrama a tua graça na vida da Jéssica, na vida da Auriângela, Senhor, como conselheiras desse ministério em âmbito regional, Senhor, fortaleça e abençoa a vida delas também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe, até a próxima, Amém. em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.